Seja bem-vindo ao canal Fibro com Fibra Oficial. O meu nome é Elaine Cristina e hoje eu estou aqui para conversar com você a respeito de um assunto que é de extrema importância, que é a relação das emoções e a fibromialgia. Por que é que essa danada da emoção está sempre ligada a todos os sintomas de fibromialgia? Por que ela está sempre interferindo, aumentando um sintoma, desencadeando uma crise? E é nesse vídeo que você vai descobrir por que isso acontece. Mas antes de qualquer coisa, eu quero parabenizar você que está aqui assistindo esse vídeo, procurando por informações que melhorem o seu conhecimento, que te ajudem a lidar com a doença, com a fibromialgia, para que você encontre um caminho de bem-estar, de qualidade de vida e de autoconhecimento também. Ou de repente, se você não é fibromialgico, mas está aqui procurando informações para aquela pessoa especial na sua vida. Vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os nossos meios de contatos. Então, se você quiser entrar em contato comigo através das redes sociais, que é o Facebook, o Instagram, o e-mail ou o WhatsApp, fique à vontade. Eu vou estar sempre esperando pelo seu contato, pelas suas dúvidas, pelo seu depoimento e seus comentários. Porque é isso que me impulsiona a colocar mais vídeos disponíveis para poder ajudar você nessa busca de tentar melhorar a sua qualidade de vida. Afinal de contas, o conhecimento sempre inicia a visão. E antes também de outra coisa, de qualquer outra coisa, já aproveita e se inscreve aqui no canal, dá aquele like e ativa os sininhos das notificações, porque todas as vezes que eu postar um vídeo, você já vai ser avisada. Quando você assiste um vídeo que fala sobre fibromialgia, todos eles trazem informações importantes e muito relevantes para a nossa informação. Mas é muito comum a gente encontrar vídeos que falam sobre o que é a fibromialgia, sobre como ela é diagnosticada. Outro assunto é como você controlar os sintomas do dia a dia com medicação, quais são os sintomas mais recentes. Geralmente são essas informações. Mas é muito raro a gente encontrar vídeos que tragam informações que nos expliquem de que forma as nossas crises são desencadeadas, quais os gatilhos que desencadeiam as nossas dores, as crises e como a gente faz para conviver com a fibromialgia após o diagnóstico. Como que se faz isso? E essa é a grande dúvida que a maioria tem. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Se você ficar até o final, você vai descobrir como você faz para identificar as suas emoções e aprender a controlar os sintomas diários. Você sabia que o sentimento e a emoção são duas coisas completamente diferentes, mas elas estão interligadas? Apesar de elas serem usadas como sinônimo, a emoção ela é gerada através de um estímulo externo que pode provocar mudanças no seu corpo, como choro, suor, tremedeira, palpitação e até as dores que nós sentimos. Agora, já o sentimento, ele é o resultado de uma experiência emocional e ele pode ser disfarçado, porque ele é produzido no fundo da sua mente. Então, as pessoas que estão ao seu redor podem de repente não perceber o que você está sentindo, porque ele pode ser facilmente disfarçado. E aí ninguém tem noção do que está passando aqui dentro de você. Quantas vezes você já esteve na situação que você estava morrendo por dentro de tristeza, de angústia, de algum outro sentimento e você estava sorrindo para as pessoas, fazendo tudo o que era necessário para agradar? Tenho certeza que muitas vezes. Entender que a emoção que cria um sentimento é importante para o seu autoconhecimento, porque nada mais é do que demonstrar aquilo que você está sentindo, aquilo que você acredita. Então, por exemplo, a emoção, ela é muito mais curta que o sentimento. O sentimento ele é mais duradouro. E isso pode ser bom no caso de sentimento de amor, por exemplo, ou isso pode ser muito ruim para você se for um caso de sentimento de ódio, de inveja. Aí você acaba sentindo as consequências depois. A emoção você consegue identificar através da sua expressão corporal. Então é muito fácil você identificar quando a pessoa foi tomada por um momento de surpresa, de euforia, de alegria, de medo, de raiva. Isso é bem fácil de identificar. Agora, já o sentimento, ela pode ser
identificada pela comunicação verbal, onde você consegue explicar para o outro o que é que você está sentindo. Ou seja, você pode, de repente, tentar dividir com alguém algo que você não precise demonstrar, ou que normalmente você não tem demonstrado, para que a outra pessoa possa te entender. Que às vezes são os casos de tristeza, de depressão, né? Ou o sentimento de amor, por que você se dedica a tal pessoa, porque você a ama, ou de repente até pode ficar quieta, mas é importante você saber se expressar, ou de forma corporal, ou de forma verbal. E por que é importante você saber identificar as suas emoções e os seus sentimentos, ou identificar isso no próximo? Para autoconhecimento, né? Você saber o que você espera de outra pessoa, ou você saber a forma como você está reagindo, até o que outras pessoas esperam de você. E as pessoas, elas podem ter diferentes tipos de emoção para uma mesma situação. Por exemplo, um dia na reunião do grupo de ajuda a gente estava falando sobre aniversário. Aniversário é uma comemoração muito importante, porque o dia em que você veio ao mundo é o dia mais importante da sua vida. Então não tem nada mais importante que possa ser comemorado na sua vida. Depois disso vem outras datas, né? De repente o dia do seu casamento, o nascimento do seu filho, o dia que você conseguiu realizar um sonho que você tinha. Tudo isso é importante. Mas aí a gente teve várias opiniões a respeito de aniversário, por exemplo. Então a gente falou, ó, a situação hipotética. Temos uma festa de aniversário surpresa. Como você reage? Uma ficou feliz da vida, porque as pessoas se importaram em querer comemorar o aniversário dela. Outras foram indiferentes. Ah, para mim tanto faz comemorar o aniversário ou não. E ainda teve as pessoas que não gostariam de receber uma festa surpresa porque elas não gostam de comemorar o aniversário. Então, uma única situação, ela pode ser vista de várias formas, pode gerar diferentes tipos de emoção. Mas isso vai depender muito do tipo de crença que você tem em relação a esse assunto e da bagagem de vida que você traz ao longo dos anos. O que você aprendeu ao longo dos anos a respeito de determinado assunto. E a partir disso é que as suas emoções vão desencadear os sentimentos que você tem em relação a um determinado assunto. Todas as vezes que eu falo para uma pessoa para ela tentar se manter mais positiva e evitar o negativismo, tem muita gente que já me olha torto. Ai, lá vem ela com aquela ideia de positivismo e negativismo. Mas eu procuro insistir sempre um pouco mais, porque isso é algo que realmente dá muito certo. A gente aprender a sempre ver o copo meio cheio. Isso foi decisivo em muitos aspectos da minha vida. Sabe por quê? Porque a gente nasceu para ser feliz. Ser feliz é o nosso estado natural. Aí eu tenho certeza que nessa hora pode ser que tenha alguém que está assistindo e vai falar assim: mas como é que eu vou ser feliz sentindo dor 24 horas? Não vou falar para você nesse momento que é possível. Porque se você ainda está com essa dúvida, é porque você ainda não descobriu um caminho que te ajude a enxergar as coisas boas que acontecem ao seu redor e você ainda está focando na dor. Mas isso não tem nenhum problema, porque tudo é um aprendizado. Quando eu falo que a gente nasceu para ser feliz, é que ser feliz, o estado de felicidade, é a nossa essência. Ser feliz não requer esforço nenhum. Você é quem você nasceu para ser e você se sente com estoque ilimitado de energia. Pensa naquele dia que você acordou bem. Você quer levantar e você quer fazer tudo. Tudo que você puder fazer, você faz. No dia seguinte, você cai na cama. Por quê? Porque a nossa fadiga não permite que a gente faça 200 mil coisas num dia, não é verdade? E aí no outro dia você vai ficar triste, desolada, decepcionada. Para que eu fiz aquele monte de coisa ontem, se hoje eu já sabia que eu ia cair de cama? E aí, todas as vezes que a gente se decepciona, o sentimento para manter, para construir e manter o sentimento negativo requer muita energia da gente. Enquanto o sentimento positivo, a gente se sente com estoque ilimitado de energia, aquela energia que subiu. Quando você está cheio de sentimentos negativos ou de pensamentos negativos, essa energia ela drena.
Por quê? Porque não é quem você nasceu para ser. Então você tem que gastar muita energia para poder entender esse sentimento e para poder mantê-lo. Então é por isso que muitas vezes a gente se esgota, a gente tá com aquele cansaço insuportável, porque a gente não consegue manter a energia em estado ótimo, que é o que a gente gostaria de que fosse. Você já percebeu que quando você está num profundo estado de tristeza ou em depressão, que você não quer fazer nada? Ou, de repente, até alguém que você conhece, a pessoa não quer saber de nada, ela não quer fazer nada, ela não quer conversar, ela não quer ver ninguém, ela só quer ficar quieta num canto, de preferência deitada num quarto escuro. Por que que isso acontece? Porque é uma forma que o corpo encontra de te defender de você mesma. Porque todas as vezes que você tá nesse estado, os pensamentos negativos, eles começam a fervilhar na sua cabeça. E com isso, vai drenando mais ainda a sua energia, que é o que a gente estava falando agora mesmo. E para que isso não aconteça, o seu cérebro acaba te defendendo desses pensamentos. Então, mina a sua vontade de querer fazer as coisas. Porque todas as vezes que você repete a frase, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero falar com ninguém, eu não quero sair, você está resistindo a algo negativo que está te acontecendo. E tudo que você resiste, persiste, e onde você foca, expande. Então, se você continua nesse momento de estar resistindo, de não querer fazer as coisas, que eu sei que é quase impossível porque a gente não controla isso, você vai estar dando munição para que esse seu estado de tristeza continue. Então, permita que as outras pessoas consigam te puxar para fazer as coisas, porque isso vai te fazer um bem enorme, para que você não fique com pensamentos negativos, emoções negativas em relação ao seu estado. Os pensamentos, eles têm pouquíssimo poder nas profundezas da depressão, porque ele vai sempre te impulsionar a resistir. E para que você entenda isso um pouquinho melhor, eu trouxe um exemplo de uma algema chinesa. A algema chinesa, ele foi desenvolvido pelos chineses para que você pudesse entender o que realmente significa resistir a algo que está te fazendo mal. Então, ele é um tubinho de palha trançada, onde você coloca o seu dedo indicador de um lado e o outro dedo indicador do outro lado. Todas as vezes que você tem um problema, um sentimento de tristeza, você se sente perdido e você está lutando contra isso, se questionando por que que isso está acontecendo, você está resistindo. Então você está fazendo isso, ó. Você está puxando, você está resistindo. E quanto mais eu resisto, mais essa algema chinesa prende meus dedos, ó, porque eu estou fazendo força e eu não estou conseguindo soltar os meus dedos. Aí, quando você entende o que isso está acontecendo, você começa a relaxar. Aí, ó, você consegue perceber que a palha, ela tá soltando. E aí você consegue tirar facilmente, ó, ela relaxa e você consegue facilmente tirar os seus dedos da amarra. Então, querendo ou não, a gente se coloca dentro de um cárcere emocional. A gente se coloca dentro de uma prisão, a prisão da nossa mente. E aí a gente não consegue sair disso. E é por isso que os pensamentos, eles não têm nenhum poder dentro da profundeza da depressão, porque o seu corpo está te defendendo de você mesma. E aí, a partir do momento em que você permite que alguém te puxe, que é como se alguém fosse lá no fundo do poço onde você tá, te desse a mão e tentasse te puxar. Quando você permite que isso aconteça, você consegue identificar possibilidades de resolver o que você está passando no momento. E aí, muitas vezes que você já tá com os problemas emocionais, o fibromialgico ele desencadeia dor, crises fibromialgicas de dor, de fadiga, de insônia, porque a sua cabeça está fervilhando e você não consegue achar uma resolução, você está num beco sem saída, você não consegue fazer nada. E você não permite, além de ainda estar nesse beco escuro, você ainda fecha os olhos, porque com os olhos fechados você não vai conseguir nunca identificar a luz que está no fim do túnel. Então, para que você não fique lutando contra você mesmo,
você vai parar e vai pensar: nada é tão ruim que não possa ser bom. O que é que eu tenho que aprender com isso? Porque nós somos seres que estão em evolução permanente. A gente tem sempre que aprender alguma coisa. Então vamos pegar a situação de quando você foi diagnosticada. Você vinha de uma vida corrida, agitada, você fazia muitas coisas, você tinha muitas obrigações, tarefas, mas muitas coisas delas eram coisas que te davam prazer de fazer, que você fazia numa boa e com certa facilidade. Aí de repente as coisas começaram a mudar. E você já não conseguia mais fazer as coisas, você já ficava cansada direto e sem explicação. Acordava super cansada porque não dormiu direito, nem sei porquê, porque eu dormi horas e acordei cansada. Você começa a esquecer das coisas, dor para tudo quanto é lado do corpo, nada explica essa dor que você estava sentindo. E aí você começa a pular de médico em médico. Passando um médico aqui, ele te caminha para outro. E com isso vai indo, vai de médico em médico, até você conseguir fechar um diagnóstico. E olha que isso, gente, não acontece em 2, 3 meses, não. Eu, por exemplo, eu levei 2 anos para chegar no meu diagnóstico de fibromialgia. Primeiro, tudo começa com estresse. Ah, porque sua vida é corrida, porque não sei o que, estafa, estresse. Mas na verdade não era. E aí começa a investigar e vem o diagnóstico, fibromialgia. Aquele não tem cura, aquele negócio fica aqui, ó, na sua cabeça, palpitando. Não tem cura. Como é que eu vou viver com um negócio que não tem cura? Aí você fica se perguntando: e agora? O que eu faço? Mas por que eu? O que eu fiz de errado para merecer isso? Meu Deus do céu, da onde veio isso? E aí, todas essas perguntas geram um turbilhão de emoção e de sentimento negativo que você já não sabe mais o que fazer. E o que isso acontece? Isso vai gerando mais dor, mais cansaço, porque você está se desgastando em energia que você poderia usar para fazer outras coisas, mas você, sem perceber, porque você não sabia disso, você está usando toda a sua energia drenando em sentimentos e emoções negativas. Sentimentos negativos, como revolta, não aceitação, tristeza, só serve para uma coisa: para te alertar de que você tem uma crença totalmente limitante em relação ao que está te acontecendo. Então, no caso da fibromialgia, eu escuto muitas pessoas falar: eu não aceito estar nessa condição de que eu não consigo fazer nada, de que eu esqueço as coisas, de que dói todo dia, de que as pessoas não me entendem, eu não consigo aceitar e conviver com isso. Então, você está tendo uma crença limitante em relação a tudo que está acontecendo. Por quê? Porque nesse momento, algo está acontecendo na sua vida para que você aprenda a viver de uma outra forma. Porque tudo que você faz está relacionado a algo que você acredita ou que foi verdadeiro para você até um determinado momento da sua vida. Então, se você trabalhava demais, que nem foi o meu caso, a fibromialgia veio por conta da agressão que eu fiz com o meu corpo, trabalhando horas e horas a fio e dormindo pouquíssimas horas, trabalhando 16 horas por dia e dormindo 3 horas por noite. Isso foi uma total agressão que eu fiz comigo mesma, porque eu queria trabalhar, trabalhar e trabalhar. Só que aí tem aquela frase que vocês já devem ter ouvido: quando você não para, o seu corpo dá um jeito de te parar. E aí, do estresse para fadiga, para fibromialgia, tudo foi um pulo. E eu também não aceitava isso, porque eu achava que era uma pessoa super dinâmica, que eu dava conta de fazer tudo, e eu não aceitava. E enquanto eu estava resistindo a aceitar tudo isso, eu estava sofrendo demais. Então, ao contrário da resistência, é transformar essa crença limitadora de resistência para uma crença fortalecedora de acolhimento. Então, enquanto a resistência fala dentro de você: não, eu não aceito, não, eu não quero isso para mim, o acolhimento ele faz o contrário. Ele fala: você é bem-vindo aqui. O que é que você quer de mim? Porque não adianta você não querer que a fibromialgia fique com você. Ela não tem cura, ela é permanente agora. Então ela já faz parte da sua vida. Então não adianta você resistir, você precisa acolher. E acolher significa entender.
entender qual é a sua nova condição, o que é que você vai fazer de agora em diante para que a sua vida seja melhor com ela, para que as dores não te abalem tanto, para que o descaso das pessoas ou a falta de entendimento das pessoas não seja tão agressivo para você. Como você faz isso? Quem me conhece e me acompanha já há algum tempo sabe que eu sou muito adepta aos conceitos metafísicos. E eu tento explicar muitas coisas da minha vida através dos conceitos metafísicos e as técnicas de coaching de inteligência emocional. E eu uso muito isso com as pessoas que participam das reuniões do grupo de ajuda. Por quê? Porque isso me ajudou a entender o que estava acontecendo comigo e ajudou que eu conseguisse transformar minha vida, para que eu pudesse entender. Então, a metafísica, ela tem um conceito muito interessante e eu acho que muito verdadeiro em relação à nossa saúde física. Ela fala que qualquer problema de saúde física está intimamente ligado a um fato mal resolvido da sua vida, que isso te gerou uma emoção negativa, um sentimento negativo. E então, o que acontece? Para isso eu vou explicar para vocês com um exemplo que aconteceu comigo. Eu estava numa fase que eu estava muito assim indecisa de uma decisão que eu precisava de tomar. E eu não sabia, aquilo estava me atormentando dia após dia. Eu precisava fazer uma mudança urgente na minha vida. E aí o que aconteceu? Teve um dia que foi assim o pico. Foi o dia que me deixou mais preocupada, mais estressada. Falei, eu tenho que decidir isso hoje. Mas aí eu dormi sem tomar nenhuma decisão. Eu falei, amanhã eu tô mais calma, amanhã eu decido. Eu acordei com a panturrilha travada e o pé doendo. E aí, quando eu fui consultar no livro Metafísica da Saúde, eu descobri que panturrilha é assuntos futuros e pés é falta de direção. Então, além dos problemas futuros que eu estava, de repente, já visualizando problemas, os problemas presentes eu já estava visualizando o futuro, eu estava sem perspectiva de futuro, eu ainda estava sem direção porque eu não sabia que decisão tomar. Então, no dia seguinte, eu travei. A minha panturrilha travou. Não era cãibra, ela ficou completamente empedrada, dura, mas não era cãibra. Doía, mas eu não conseguia me mover, eu não conseguia sair da cama, eu não consegui trabalhar aquele dia. Eu fui pro médico e tal, tomei medicação, todo o processo que vocês já conhecem quando a gente vai pro hospital. Mas enfim, depois que eu consegui identificar isso, aí eu mudei a estratégia. Aí, como que eu fiz? Eu peguei e tracei uma estratégia para mim, que eu vou explicar para vocês agora como é que eu fiz. Então, primeiro, você identifica qual é a emoção que está te perturbando nesse momento. Qual é a emoção que está tirando o seu sossego. Segundo, você vai pensar e identificar de que forma que essa emoção está te afetando. Terceiro, você vai se perguntar: o que eu devo fazer para que eu me sinta melhor? E a partir dessa pergunta, você vai listar 3 possibilidades do que você pode fazer para você se sentir melhor. E aí, por fim, você vai começar a agir por uma dessas 3 opções que você escolheu. Aí, gente, é a partir desse passo a passo que você vai tentar melhorar sua conduta, mudar suas crenças, para que através do acolhimento você consiga melhorar a sua qualidade de vida. E você se agrida menos com os comportamentos, com as crenças limitantes e com os pensamentos negativos. A partir daí, todas as vezes que você identificar que algo está te fazendo mal, para tudo. Para você com você mesma. E identifica todos esses aspectos. E começa a agir, porque sem ação a gente não faz nada. E só você mesma para agir e mudar sua vida. Outra pessoa não pode fazer isso por você. Porque o autoconhecimento e a experiência é sua. E a partir do momento que você conseguir entender que quanto mais você fizer algo para você se sentir bem, você entender a importância da sua ação para que você se sinta bem,
o que era impossível, ele se torna possível. E sem ser um exemplo agora da minha experiência com fibromialgia, eu quero que você assista esse trecho aqui que é do filme Kill Bill, onde o impossível se tornou possível. Mexa o seu dedão. Mexa o dedão. Mexa o seu dedão. Mexa o seu dedão. Consegui mais difícil. Agora, vamos cuidar dos outros dedinhos. 13 horas depois. Então você vê que como uma pessoa que estava em coma, estava imobilizada da cintura para baixo, ela conseguiu fazer com que ela saísse andando. Lógico, gente, que é um filme de ficção, mas veja, pega a essência da ideia de que tudo que parece impossível para a gente também pode se tornar possível. Se eu conseguir controlar a fibromialgia na minha vida e hoje eu tenho qualidade de vida, eu tenho certeza que você também consegue. Existem níveis de gravidade da fibromialgia? Sim, existem. Para algumas pessoas são graves, para outras pessoas são menos graves, mas para nenhuma de nós deixa de ser grave. Porque cada um sabe o seu nível de dor e para cada pessoa é de um jeito, apesar da doença ser a mesma. Mas a forma como você vai encarar isso é que vai fazer toda a diferença. Tem um poeta e filósofo persa do século XIII, o nome dele é Rumi, e ele fala uma frase muito importante. A partir do momento em que você aceitar todos os problemas que você foi destinado a ter, as portas se abrirão. Então pensa de que forma que você pode agir para que você consiga entender suas emoções, você tentar ter os melhores sentimentos possíveis em relação a você e as pessoas que estão ao seu redor, para que você possa ter qualidade de vida. Quando alguém falar para você que a fibromialgia é uma doença emocional, que as pessoas falam assim, é coisa da cabeça, né? É emocional. Você tem todo o direito e toda a propriedade para dizer para a pessoa e falar assim, não, ela não é emocional. Mas você sabe que os gatilhos que desencadeiam as dores, 99% deles são emocionais. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o tipo de emoção e sentimento que você tem guardado aí dentro de você. Nesse passo a passo, quando você começar a explorar as três possibilidades para poder resolver o que está se passando com você,
você vai ver que no começo tudo vai ser difícil, parece que tudo começa dando errado. Mas insiste, não desiste de você, porque a partir do momento que você abandona algo e não tenta algo novo, você está desistindo de você mesmo. Então não desista nunca de você, continue insistindo. Se as 3 possibilidades que você traçou inicialmente não deram certo, trace mais outras 3 e vai tentando até que uma hora dê certo. Então, um exemplo clássico, quando a gente tem muita dor, eu sempre falo aqui que apesar de ser coach de inteligência emocional, eu sou personal trainer de formação acadêmica. Então eu sempre falo para as pessoas que o exercício físico é o melhor tratamento para fibromialgia. E não é porque eu estou puxando sardinha para minha profissão, não. É porque realmente é mesmo. A gente tem uma defasagem muito grande de serotonina, endorfina e dopamina no nosso cérebro. A serotonina, além de ajudar a melhorar a qualidade do sono e a fome, ela também vai te ajudar a sentir mais prazer e diminuir as suas dores. Por isso que você toma remédio antidepressivo, que é para aumentar a produção de serotonina no seu cérebro. A endorfina, ela é o nosso analgésico natural, e a dopamina é o hormônio que está ligado à motivação. Quando ela está muito baixa é quando você não quer fazer nada. E quando você passa a se exercitar, você fica muito melhor porque aumenta a produção desses hormônios que controlam a nossa mente, o nosso corpo, a nossa vida. E um dia eu conversando com uma das participantes do grupo de ajuda, ela falou assim: Elaine, eu sei que é bom pra mim, mas quando eu tô com muita dor, eu não consigo fazer nada. Aí, gente, eu deixo uma questão aqui pra vocês. Quando você tá com muita dor, qual é a primeira coisa que você pensa? Em tomar um remédio para que a dor passe, certo? O exercício, ele é um remédio. E ele pode ser feito de qualquer forma. Você sentada, você em pé, você deitada, você pode executar de qualquer forma. Por quê? Ele só requer que você faça um movimento que envolva uma contração muscular. E como que isso é feito? Para o fibromialgico tem que ter sempre muita suavidade para fazer o movimento. Então são movimentos que só vão te ajudar a você se movimentar melhor, não pode ser nada pesado. Até no grupo de ajuda que a gente faz as reuniões semanais, a gente criou um grupo de exercícios online, onde a gente se reúne também 3 vezes por semana. Algumas pessoas fazem só uma vez, outras pessoas fazem 2 vezes, isso de acordo com a possibilidade de cada um. Para que a gente faça exercícios leves, mas que mantenha o seu corpo em movimento, mesmo em dias que você está em crise e você não está conseguindo fazer quase nada. Por que eu digo quase nada? Porque se você está de cama e você precisar se levantar para ir ao banheiro ou para comer, você vai conseguir se levantar. E isso já é um movimento que exige uma contração muscular, é um esforço físico. E é mais ou menos nesse nível que pessoas, principalmente que já vêm de uma cultura sedentária, que nunca praticaram exercício físico, ou que depois que foi diagnosticado com fibromialgia, parou de se exercitar porque tem medo que doa mais, e esse medo é natural. Então, esses exercícios, eles ajudam com que você se movimente, que induza o seu cérebro a produzir um pouco mais de serotonina, de endorfina e de dopamina, para que você se sinta melhor. Aqui no canal eu tenho 5 vídeos que eu tô colocando até aqui agora, o link do primeiro, para que você assista. São sempre exercícios muito simples, exercícios que exijam um pouco de... Alguns podem exigir um pouquinho mais, outros menos, porque eu não sei qual é o nível de força que cada um está. Mas que vocês tenham claro que o exercício, ele é um remédio e ele precisa fazer de forma muito suave para que você se sinta bem. Hoje eu sou uma adepta à musculação. Hoje não, eu sempre fui porque eu sempre gostei muito de musculação e eu sempre treinava muito pesado. Depois da fibromialgia eu fiquei uma época tão decepcionada que eu não conseguia treinar direito, que o direito pra mim era o que eu fazia antes, que eu não fui mais. Eu fiquei 6 meses sem fazer nada de atividade física. Eu não queria fazer nada, eu tava tão decepcionada comigo mesma que eu não queria fazer nada. E talvez muitas de vocês agora até se identifiquem com isso que eu tô falando. Mas aí, de repente, caiu minha ficha e pensei, se o exercício físico é um remédio, eu vou encarar do jeito que dá.
Se é fraco, se é forte para mim, se é fraco para outro, mas se é fraco para o outro, mas é forte para mim, eu vou diminuir ainda mais um pouquinho a intensidade. Mas para que eu consiga fazer, nem que seja um pouquinho por dia. No mínimo 15 minutos no dia. E esses 5 vídeos que eu deixei aqui no YouTube, eles envolvem 4 exercícios super simples, mas que você pode encontrar dificuldade para fazer um ou outro, e se você identificar, você pode entrar em contato comigo através do nosso WhatsApp, que eu estou deixando na tela aqui agora, para que eu esclareça de que forma que você pode fazer mais adaptado e que você não fique sem fazer o exercício. Mas o exercício, ele entra como uma ferramenta mega importante para o seu bem-estar. Então, mesmo que de repente você fala assim, ai, eu não tô nem um pouco afim de fazer exercício. Se não for uma crise de fadiga muito forte, porque às vezes a crise de fadiga te impede até de comer, você não tem força para comer, você não tem força para pegar o garfo e levar até a boca. Se não for uma crise de fadiga, tenta alguma coisa. E tanto até no meu Instagram também tem uma live que eu fiz de alguns exercícios bem levezinhos que você pode fazer também, que são bem tranquilinhos de fazer, com movimentos bobos, mas que, se feitos diariamente, eles trazem um grande benefício para o nosso corpo. Esse passo a passo, ele não funciona para traumas, que isso só pode ser tratado com terapia. Então você precisa procurar um psicólogo no caso de traumas, ou de repente você pode até tentar fazer algumas sessões de coaching. Com o coaching tem algumas técnicas que você consegue, que o terapeuta consegue fazer com você, para que você pelo menos consiga entender o que está acontecendo com você por conta desses traumas. Mas tudo isso, gente, precisa de um acompanhamento especializado. No caso de psicólogo, você pode procurar um mais próximo. Hoje tem psicólogos que atendem até online. E através do coaching, se vocês quiserem, podem entrar em contato comigo, que a gente pode tentar fazer algumas sessões aí, pelo menos para você entender o que está acontecendo com você. Mas o trabalho mesmo é com um psicólogo. Todos nós somos livres para escolher o que melhor nos convém. Ninguém tira a nossa liberdade. Somos nós que nos aprisionamos às pessoas e às situações e aos sentimentos. Então, quando você se identificar com alguma dificuldade, pensa, para onde você quer ir. Fracasso é diferente de experiência. Você tentar algo que não deu certo não quer dizer que você fracassou, só quer dizer que foi uma experiência que não deu certo. Então, tenta se libertar do cárcere emocional, para você não ficar preso no sofrimento da dor física e da dor emocional. Tenta se libertar. Quando eu descobri como fazer isso, através do passo a passo que eu passei para vocês, eu me libertei. Eu me libertei completamente e hoje eu vejo as coisas de uma forma muito diferente. Então, quando algo não estiver bem, tenha a iniciativa de pelo menos você tentar se renovar, procurar novas opções que a vida muitas vezes coloca na sua frente, mas a gente não vê. Procure falar com as pessoas. Eu sempre falei para todo mundo que me conhece, gente, se vocês souberem de qualquer coisa que seja sobre fibromialgia, me avisa, porque de repente é algo que eu ainda não encontrei. E para isso que servem os relacionamentos, para nos fortalecer e não para nos derrubar. Então, se algum relacionamento ele está sendo nocivo e está te gerando muitos sentimentos e emoções negativas, tenta se distanciar um pouco. Ou fazer de conta que você não ouve o que essa pessoa está te dizendo. Porque você precisa, de alguma forma, se libertar do que te faz mal. E, aproveitando isso, em falar em você se libertar e procurar novas opções para que você tente melhorar a sua qualidade de vida, eu já quero aproveitar que a gente já está agora no finalzinho do vídeo e fazer um convite para que você venha participar do nosso grupo de ajuda, onde nós fazemos as reuniões terça-feira às 17 horas e quarta-feira às 19h30. Essas reuniões são online, semanais e gratuitas. Toda semana tem. E se juntar com outras pessoas que
estão discutindo a mesma questão que você, que estão passando pela mesma coisa que você, mas que essas pessoas que já estão no grupo de ajuda já estão conseguindo passar para uma nova fase e conseguir viver melhor. Se de repente esses horários, infelizmente, não baterem com a sua rotina e você não conseguir, entre aí pelo menos no nosso grupo de acolhimento do WhatsApp para que você consiga conversar com outras pessoas e encontrar possibilidades mais positivas de encarar a fibromialgia e que você possa viver melhor. E como eu sempre gosto de terminar todas as reuniões com uma frase, eu vou deixar uma frase para você tentar ficar mentalizando essa frase em vários momentos do seu dia. Eu me sinto bem agora porque posso aprender mais e transformar a minha qualidade de vida para melhor sempre. Mais amor e menos dor. Eu espero que vocês fiquem bem, que o vídeo tenha ajudado vocês com algumas informações e não deixe de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo e ativar os sininhos da notificação para que você possa receber um comunicado, uma notificação todas as vezes que eu postar um novo vídeo aqui para você. Até a próxima!